Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Insight. Hoje no podcast TI Insight Talk, nosso entrevistado é o Luiz Henrique Barbosa da Silva, presidente executivo da Telcomp, que é a Associação Brasileira dos Prestadores de Serviço de Telecomunicações Competitivas. Luiz, muito obrigado pela sua participação no podcast TI Insight Talk. Luiz, segundo o Ministério das Comunicações... Obrigado, Claudinei, prazer em falar contigo. Luiz, segundo o Ministério das Comunicações, né, cerca de 20% da população brasileira não tem acesso à internet, né? Como possibilitar a conectividade de todos, né? Como eliminar essa lacuna do acesso aos menos favorecidos? Bom, Claudinei, bom dia primeiramente, obrigado aos que nos estão ouvindo, obrigado pela oportunidade da Telcomp falar aqui no podcast. A associação, né, defende competição na sua origem, então, assim, a gente entende que a competição conseguiu levar internet para grande parte da população, especialmente banda larga fixa, que surgiram diversos provedores, né? A gente tem aí mais de 15 mil provedores no país, existe uma estimativa de mais de 20 mil provedores, a estimativa sempre tem uma margem de erro grande, mas assim, levando conectividade para o interior, né? E conseguiu levar onde era possível, tá? Então, em termos de cobertura de população, a gente tem uma cobertura grande, tanto da rede móvel quanto da fixa, e a fixa, acho que o Brasil é um pouco diferente até, ela tem uma cobertura maior, né, justamente porque tem os provedores de pequeno porte, e eu acho que tem uma parcela da população agora que o problema é renda, tá? Porque a gente tem lugares no interior do Brasil que a gente tem banda larga R$ 49,90, R$ 39,90, eu já vi ofertas de banda larga R$ 39,90. Tenho até questionamentos a respeito do quão formal são essas empresas, tá? Se estão pagando impostos ou não, mas existe essa realidade, né? E com essa realidade ainda existe gente desassistida. Então, nosso entender é que tem que fazer uso de recursos do FUST, de alguma forma, né? Criar políticas de massificação para essa parcela de classe D e E que não consegue acesso, de alguma forma, com um voucher, de alguma forma, zerando impostos, criando mecanismos para que eles possam ter acesso a devices, né, laptop, computador, de entrada, que seja, mas o mais barato possível. Luiz, como é que você avalia o crescimento do 5G no Brasil, né? O Ministério das Comunicações deseja que as operadoras antecipem a entrega da rede 5G e que avance com 4G nos locais onde ainda não há cobertura, né? Como é que a Telcomp avalia a viabilidade dessa diretriz? Bom, acho que o leilão de 5G, ele teve uma peculiaridade que foi o fato de não ser arrecadatório. Então, grande parte do dinheiro, né, ao invés de ir para os cofres públicos, virou meta de cobertura. E acho que a Anatel faz um bom papel com, né, o suporte do Ministério de orientar e buscar que a cobertura 5G chegue mais rápido para todos os lugares do que aconteceu com 4G, 3G, enfim. Existe, então, um trabalho de limpeza de faixa, né, as metas para cobrir os grandes centros, e esse incentivo para as operadoras, de alguma forma, levar o 5G, né, para o interior do Brasil. Uma novidade que aconteceu com o leilão são as frequências destinadas a operadores regionais. Então, eu entendo que o fomento às operadoras regionais, né, é um incentivo para que todo mundo vá competir. Então, assim, o grande é de se esperar que ele comece nos grandes centros, como ele está fazendo. Então, quando eu falo de Claro, TIM e Vivo hoje, né, que são as três operadoras, elas começaram a oferecer o 5G nas capitais, nas regiões metropolitanas, e elas vão querer ter um market share que já possuem. Então, assim, o fato de existir o operador regional, né, a Brisanet, a Unifique, que possivelmente estão lançando suas redes esse ano, né, que vai criar um fomento para que se vá para o interior. Então, acho que o desenho de política pública em termos de incentivo para a competição está dado, né? Existem detalhes nessa agenda toda, né? Hoje existe uma disputa sobre a faixa de 700 MHz, enfim, mas isso seria objeto de outra discussão. Mas o fato é que, em termos de desenho regulatório, eu acho que é o melhor desenho possível existente. Agora, a gente tem no Brasil um problema de renda mesmo, de rentabilidade, então é natural que as operadoras, de alguma forma, vão oferecer o 5G nas regiões centrais, onde tem mais renda, onde ela consegue ter retorno mais rápido, e à medida que vai se popularizando, né, vai aumentando a demanda por
pelos atributos que o 5G, inclusive, oferece, é que vai levando isso mais para o interior do país. A gente não pode ver o 5G só como mais velocidade. Ele é, sem dúvida, mais velocidade, mas tem a questão da latência, da confiabilidade e da aplicação que se faz com o 5G para a indústria, para a internet das coisas e tudo mais. E essa demanda, ela ainda não existe da maneira como se espera, né? É como se a gente tivesse abrido um portal e com diversas possibilidades, com a questão da latência muito próxima de zero, que vai surgir. Então, essa, vamos dizer assim, frustração com o 5G, no sentido de que ele não muda as coisas do dia para a noite, está acontecendo no mundo todo. Ele habilita muita coisa que está por vir, né? E a gente vai ter que esperar isso nos próximos anos mesmo. Em relação a isso, né, o compromisso do leilão do 5G é que até 2029 essa tecnologia deveria estar em todos os municípios brasileiros, né? Que os 35 mil quilômetros de rodovias federais deveriam também ter 4G para conectar as populações residentes aí nas margens dessas estradas, né? Como é que você vê a expectativa em relação a essas obrigações? Bom, a obrigação está dada e tem que ser cumprida. Então, eu vejo movimentação no mercado entre as operadoras para cumprir com as obrigações. Existem, inclusive, situações de parceria entre as empresas que a gente fomenta, né? Compartilhamento, RAN sharing e outros mecanismos. A gente tem, sim, uma preocupação aqui concorrencial a respeito desses mecanismos, mas está dado, está contratado. Né? Implantar infraestrutura não é algo tão simples, né? Como que o 5G exige muito mais antenas do que o 4G, mesmo o 4G nas rodovias, você tem que implantar essa infraestrutura em torres e tudo mais, tem um processo de licenciamento, né? Às vezes eu estou falando de rodovia que passa por dentro de uma área, uma reserva ambiental, então a gente sofre, como qualquer setor de infraestrutura, com as demoras também, né, na área de licenciamento municipal, licenciamento estadual, ambiental. Então, isso está sendo contratado, é um desafio do dia a dia. Até o Comp aqui, inclusive, como Associação das Operadoras, vira e mexe, pedido para ter que ir para a justiça, porque tem uma lei que não dá para ser cumprida, que é desproporcional, e está aí a gente indo na justiça para questionar a lei. Então, assim, sinal que as empresas estão querendo implantar infraestrutura e o que existe é uma restrição, às vezes, legislativa, né, que exige alguma coisa desproporcional, mas a gente vê o movimento de implantação. Lembrando, né, o setor telecom investe de maneira recorrente no Brasil mais de 30 bi ano, né? Nenhum setor investe tanto, mas a gente está falando de cobrir o país todo, né, e toda a população. Era até minha próxima pergunta, né? Que o setor telecom tem muitas exigências regulatórias, né? Como é que você acredita que poderíamos acelerar para superar tantos obstáculos que envolvem essa questão da infraestrutura e dos investimentos? Bom, num passado recente foi criada uma lei federal, lei de antenas, né, para servir de referência, inclusive para os municípios fazerem a sua própria lei, né, porque telecom, você tem uma licença federal, mas você tem que implantar as redes, e onde estão as pessoas é no município, nos estados, e você tem que seguir o regramento local, né? Se eu estou implantando as margens de um rio, estou implantando na represa, vou implantar uma infraestrutura na rodovia, na ferrovia, no centro da cidade ou num parque onde as pessoas estão, eu tenho o tipo de exigência aplicável àquela região. Então, assim, a gente tem conversado muito com os municípios, né, para facilitar essa implantação, no sentido de criar uma legislação que seja factível de cumprir. Mas a gente ainda convive com restrições. Ainda existem no Brasil leis que dizem, não pode colocar antena a 300 metros da creche, não pode colocar antena a 500 metros da escola, não pode colocar antena a 300 metros do posto de saúde. Aí você pega a cidade, plota o posto de saúde, plota as escolas, plota as creches, você vê que não tem lugar para implantar infraestrutura. Aí tem que ir na justiça mostrar que aquela exigência é desproporcional e não faz sentido. Então, assim, isso ainda é a realidade, tá? É verdade que os municípios estão mudando, alterando a legislação, mas é uma dificuldade que, inclusive, as empresas usam as associações para enfrentar esse desafio. Por outro lado, né, a expansão da banda larga fixa no Brasil é considerada aí um exemplo mundial, né? Inclusive com a autorização para o compartilhamento da infraestrutura com os provedores regionais, né, os chamados PPPs, ela avançou bastante, né? Você acredita que existe ainda mais uma forma para incentivar o avanço dessa cobertura regional?
Bom, eu acho que isso é fruto de uma política adotada pela Anatel de dar um tratamento diferente para prestador de pequeno porte, né, as PPPs, como você citou, dos grandes grupos. Então, o fato da PPP estar desobrigada de uma série de coisas diminuiu barreira de entrada e fomentou essa competição. A competição, né, alcançou o objetivo de universalizar de alguma forma os serviços. Agora existe um movimento, inclusive, no mercado de concentração, né? Esses grupos menores eles vão se agrupando. O poste virou um problema no país, né? Porque você tem superocupação, então tem um movimento de dar racionalidade a isso. Eu entendo que a Anatel tem que fazer movimentos semelhantes para o mercado de banda larga móvel, né? E ela fez esse movimento com o leilão de 5G, destinando frequência para novas entrantes. Então existe esse trabalho aí, né? E a gente está falando de tecnologia, quer dizer, é investimento constante, porque você tem as redes de fibra ótica, mas você tem que investir de alguma forma no eletrônico, porque cada vez mais as pessoas exigem novas capacidades e tudo mais. Então, é um trabalho constante entre o setor privado, que vê o desafio e constrói as redes, o setor público, para ouvir quais são esses desafios e nos ajudar. E tem esse fórum, de alguma forma, existe, né? Anatel, Ministério, Congresso, as associações, inclusive, servem para isso, para se relacionar com eles e mostrar as dificuldades e que pedras que podem ser tiradas do caminho. O Brasil tirou muita pedra no caminho para a banda larga móvel, fixa. Então, assim, não tem nenhum país no mundo que tem tanto provedor de internet quanto o Brasil. A gente é referência, né? E aí você tem números assim que, ó, a velocidade da banda larga fixa no Brasil aumentou em 18 vezes nos últimos 5 anos. Por quê? Competição, né? Mas a gente ainda tem reclamações no serviço móvel, né? Por quê? Porque nesse sim falta competição, nosso entender. Perfeito. Outra coisa é que o governo tem uma preocupação em ampliar a cobertura nos serviços públicos, né, e nas regiões rurais e remotas, né. Na área da educação, a gente diz, as pesquisas apontam que 91% das escolas não têm velocidade adequada, né. Na área de saúde, das 57.425 unidades básicas de saúde, as chamadas UBSs, incluída a saúde indígena, 8.097 não possuem nenhum tipo de conectividade e 15.784 precisam de conectividade com maior velocidade. Como é que você acredita que poderíamos acelerar a conectividade nesses dois segmentos importantes para o Brasil? Bom, Claudinei, primeira coisa assim, eu tenho quase certeza que algum provedor próximo dessas comunidades sempre existe, dessas escolas, desse posto de saúde. Por que eu estou falando isso? Porque quando ocorreu a pandemia, que precisava conectar os postos de saúde, foi feita uma força-tarefa e em 3 meses, 16 mil postos de saúde que não tinham conectividade de internet foram conectados de maneira gratuita e voluntária pelos provedores de pequeno porte, especialmente. Então, quer dizer, esses lugares que estão com infraestrutura carente, né, ele possivelmente tem alguém pequeno lá. Eu acho que tem que ser destinado recurso, não só um recurso específico, eu não acho que recurso específico só de conectividade, isso tem que estar na agenda do Ministério da Saúde, tem que estar na agenda do Ministério da Educação, porque conectividade hoje significa levar saúde, significa levar educação, né? E tem que descentralizar, tem que dar autonomia e autonomia orçamentária, né, orientação para esses locais, né, para ele lá na ponta contratar. Porque você simplesmente fazer um acordo em Brasília e chegar com 200 mega numa escola, e aí esse 200 mega ele deixa de ser suficiente muito rapidamente, à medida que justamente a tecnologia evolui. Então, a escola tem que ter essa autonomia orçamentária para contratar alguém local, né, para entender a velocidade que ela precisa e para ir se atualizando e tudo mais. E eu não acredito em uma contratação centralizada que conecta a escola, porque o central aí dá uma ordem lá, então vai conectar aquela escola. A escola não tem nem energia elétrica, não tem nem carteira. Então você tem que dar orçamento para a pessoa e ela entender qual é a realidade dela. E vai ter escola sem conexão? Vai. Por quê? Porque ela priorizou, inclusive, a estrutura física no orçamento. E tem que ter, quer dizer, esse empoderamento na ponta, isso é uma crença pessoal, inclusive, porque aí, perto dessas escolas, sempre tem um provedor. E acho que o Ministério, a Anatel, e, enfim, o setor pode ajudar, ele tem cadastro dessas coisas todas para ajudar a empoderar na ponta as unidades básicas de saúde e as escolas. Perfeito.
Luiz, para finalizar, né, quais são as iniciativas, né, quais as prioridades e metas que você tem como objetivo na sua gestão aí como presidente da Telcomp aí para os próximos anos? Bom, eu estou como presidente há 2 anos e meio, né? Existe um conselho eleito a cada 2 anos, e o conselho que me dá as diretrizes, né? Então eu brinco que eu não necessariamente eu como executivo tenho mandato. Meu mandato pode demorar 5 minutos, vem alguém aqui me demitir ou ficar mais 3, 4 anos. Mas a gente tem procurado trabalhar no tema dos postes, tá? O poste é uma restrição para a expansão da banda larga. As pessoas às vezes não sabem, mas existem situações em que existe uma cobrança de 15, 20 reais por mês por ponto no poste. Então, pensa numa região rural. Eu vou precisar de muitos postes até chegar a uma determinada área. Não se paga. Se eu tiver que pagar 15 reais por poste por mês, eu estou falando que eu estou pagando por um cabo de 100 metros, e às vezes eu vou precisar quilômetros de cabos, 200, 300, 500, R$1.000 por mês só a título de usar o poste. Então, poste na área rural tem que ser um preço módico, que está zero, né, para fazer conectividade na área rural. Na área urbana já é uma outra situação, tem uma concorrência, dá para cobrar um valor maior, mas um valor ainda módico para fomentar a universalização do serviço. Então, poste é uma agenda da Telcomp, frequência, que é uma outra restrição, né, para as pequenas empresas, é uma agenda nossa também. A frequência está concentrada, então a gente tem uma agenda de fazer uso em caráter secundário, fomentar um mercado secundário de frequências, implantar as frequências que já estão na mão das pequenas e que foram objeto do leilão 5G. Isso é uma agenda nossa. A relação de atacado dentro do setor telecom é uma relação importante para fomentar a competição. Tudo o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, com relação à competição dos pequenos, se dá porque existe uma cadeia hoje independente de empresas, seja empresas de cabo submarino, empresas de rede de transporte, empresas de data center, que fomentam o provedorzinho lá na ponta. O provedor que atende 5.000 clientes, 2.000 clientes na ponta, ele se ancora em que empresas? Empresas que têm rede de cabo de fibra ótica ligando os municípios, os estados e cabo submarino. Então, essa relação de atacado é um objeto também importante de atuação da Telcomp. E impostos, né? Quer dizer, se conectividade é importante, não pode ter 40%, 50% de imposto sobre o serviço. Se é um serviço essencial, a gente fala assim, ó, hoje o Brasil tem 20 milhões de desempregados e tem outros 30 milhões de pessoas que dependem de um aplicativo para ter renda, porque ele trabalha com Uber, ele trabalha com 99 Táxi, trabalha com Get Ninja, qualquer coisa. Então, quer dizer, para ter renda você precisa ter acesso à internet. Então, deveria ter um imposto muito barato sobre a internet, porque ficou essencial. Então, um quarto item da agenda é impostos. Né? A gente tem uma agenda bem complexa, é verdade, mas assim, macro temas, poste é importante, frequência é importante, né? Impostos são importantes e essa relação atacadista. Isso que move aqui a associação. Perfeito. Bom, entrevistamos aqui o Luiz Henrique Barbosa da Silva, presidente da Telcomp. Luiz, muito obrigado pela sua participação no podcast do TI Inside Talk. Eu que agradeço aí, um abraço a todos os ouvintes. Espero ter esclarecido os temas. Obrigado, Claudinei. Espero revê-los aí nos nossos próximos episódios. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço.